Como sabem, o programa inclui duas partes distintas. Uma primeira, umas breves palavras minhas, chamo-me Rui Marques, sou um dos que estou a dinamizar este projeto do Movimento de Esperança Portugal, em que vos situarei porque esta iniciativa das 52 Razões de Esperança, o que é que efetivamente vamos propor, e depois uma segunda parte distinta, num formato pouco comum em iniciativas de instituições como partidos políticos, mas que quisemos trazer a capacidade de ouvir e debater com pessoas, convidados independentes, que na segunda parte desta sessão trarão a sua visão à resposta a Portugal, que razões de esperança. 52 razões de esperança. A razão é óbvia. Estamos a 52 semanas das eleições legislativas de 2009. Começa agora para nós uma contagem decrescente até àquelas que serão as eleições decisivas para o Movimento de Esperança Portugal no próximo ano. E quando pensamos como iniciar o nosso ano político, o nosso primeiro ano político, hesitámos qual seria a mensagem, o formato, a proposta mais adequada. E chegámos a esta, 52 razões de esperança. Antes de aprofundar um pouco mais o porquê, o sítio. Debatemos, pensámos, refletimos qual era o sítio ideal em podendo escolher para fazer o lançamento das 52 razões de esperança. E chegámos a este sítio. Creio que a vista, a paisagem, uma ponte ao fundo, as crianças que aqui vão brincando neste relevado à frente e a beleza só nos podem inspirar a razões de esperança. Mas talvez haja mais. A primeira pergunta que gostava de deixar, e pedia-vos alguma atenção, o que é que na vossa perspectiva separa as três imagens seguintes que vos vou propor? Palavras simples, conceitos lineares, quais são os adjetivos, as características que separam a transição destas imagens? Esta é a primeira imagem, uma vista aérea de onde estamos, há alguns anos atrás. Esta é a segunda imagem. E esta, a terceira imagem. O que é que separa estes três tempos? Que características fazem a transição, a ponte entre estas três imagens? Vendo-as agora de uma só vez, a zona da Doca dos Olivais antes da Expo 98, as obras, as terraplanagens e Parque Expo, já depois da Expo 98. O que é que separa estas imagens? Na nossa perspectiva, separa o sonho, a imaginação, a organização, a vontade, o engenho, a arte, o método, trabalho em equipa, capacidade de liderança, ambição, concentração, cultura, determinação e um conjunto de outras palavras que seguramente estão a bailar nas nossas cabeças. Foi possível, nos anos 90, pegar numa zona da cidade que estava verdadeiramente num estado caótico, com níveis de poluição e de desarranjo urbanístico total, uma antiga zona industrial e de depósito de combustíveis, uma doca, esta mesmo aqui ao lado, que estava completamente atulhada de lixo e de mau cheiro. Foi possível transformar este espaço naquele que é hoje um dos espaços mais bonitos, um dos espaços com melhor qualidade de vida, uma das bandeiras, não só da cidade de Lisboa e de Portugal. Foi possível transformar de uma situação quase catastrófica, de um dos sítios mais feios de Lisboa, para um dos sítios mais bonitos. E foi possível porque um conjunto significativo de portugueses e de portuguesas, de vários governos, Estado e sociedade civil, empresas e cidadãos, lançaram mãos a uma obra. Foram capazes de acreditar que era possível transformar este espaço naquela que foi uma das melhores exposições universais de sempre, uma das mais conseguidas e bem organizadas exposições universais, e que é hoje um espaço urbanístico de maior interesse. E, portanto, esta imagem, esta metáfora, traz-nos à chave forte, à palavra central desta nossa sessão. Nós acreditamos, e é a proposta central que trazemos para a política portuguesa, que se melhor foi possível, porque é que melhor não há de ser possível? Colocada para já sob a forma de pergunta. Esta situação que hoje encontramos, de braços caídos, de
atitude de desistência perante um conjunto de dificuldades é, a nosso ver, não só incompreensível, mas totalmente inaceitável. Precedem-nos gerações de homens e mulheres que neste retângulo foram resolvendo problemas muito mais difíceis do que os que temos hoje, que foram vencendo batalhas muito mais complexas que as que temos à nossa frente, e foram capazes. Porquê é que chegou agora a geração dos incapazes? Porquê é que chegou agora uma geração que, perante um conjunto de dificuldades, diz não há nada a fazer? E não julguem que são poucos os que pensam assim. E a me enganando. 60% dos portugueses, à pergunta daqui a 20 anos se o país vai estar melhor ou pior, 60% responderam que vai estar pior. Não é só um problema, portanto, conjuntural, de uma crise económica com dificuldades e com níveis de desemprego elevado, perturbação que sentimos todos neste mal-estar difuso. É uma descrença no país. Há 20 anos, 60% dos portugueses acham que o país vai ser pior. Ora, isto é fatal para um país. Não há pior atitude para enfrentar, sobretudo, tempos difíceis, do que gente desistente, do que gente que baixa os braços, do que gente que não acredita em si e no seu futuro. Ora, a mensagem central do MEP, Movimento de Esperança Portugal, é esta: se melhor for possível, seguramente melhor vai ser possível. É a ideia central que queremos trazer para a política portuguesa. No caderno que vos apresentámos, à qual já voltarei, verão exemplos concretos. É que não nos venham falar, como é típico, são ideias utópicas, são ideias bonitas, são coisas irrealistas. Colecionámos, para que esse argumento caia de imediato por terra, exemplos concretos de como os portugueses conseguiram, ao longo das últimas décadas, avançar imenso. Mas é bom também termos consciência que os problemas não acabaram. Temos enormes desafios à nossa frente. E se vos trouxe as imagens da Expo, trago-vos também esta vista aérea do Google. Esta linha reta dista 3,5 km do ponto onde estamos. E vai ter um sítio que se chama Bairro da Quinta da Serra. O Bairro da Quinta da Serra é um bairro de lata, existente no cruzamento entre grandes eixos viários, que aqui vemos, a A1 e a saída para o túnel do Grilo, e onde vivem ainda centenas de famílias em casas que não são verdadeiramente casas. Coexiste em Portugal, ao mesmo tempo, na mesma fase do nosso desenvolvimento, um sucesso como a Expo e a 3 km a Quinta da Serra. Porquê é que trago a Quinta da Serra para esta história? Primeiro porque, evidentemente, a visão que o MEP tem da realidade não é flores, não é uma visão romântica, não é uma visão que tudo está feito e tudo está resolvido. O país tem problemas muito sérios a enfrentar. A pobreza, uma repartição muito desigual de recursos, é um deles. Mas o que trazemos para a política portuguesa, e esse é o traço essencial da nossa diferença, é que nós acreditamos, se melhor foi possível, melhor pode ser possível. Que se foi possível fazer tantas coisas quantas as expos que fomos fazendo ao longo da nossa história, por que razão é que não resolveremos todas as quintas da Serra que ainda estão à nossa frente? Por que razão é que não arregaçamos mangas para enfrentar aqueles que são os problemas sérios que estão à nossa frente? E esta faz toda a diferença.